a Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, bom dia, Glauco. Bom dia a todos que estão acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. E a gente vai falar sobre uma iniciativa bastante interessante entre os jovens, numa época em que a fome, né, voltou a estar presente no país. A gente vai falar sobre uma campanha de produção de alimentos. Trata-se do Caminhos da Comida do WWF Brasil, onde jovens refazem o caminho da semente ao prato para falar da sustentabilidade da comida. E vamos falar com as nossas convidadas aqui, a Virgínia Antonioli, ela que é analista de conservação do WWF Brasil, Fundo Mundial da Natureza, e com a Amanda Bonadiman, ela que é moradora de Alegre, Espírito Santo, participante da campanha. Virgínia e Amanda, bom dia, sejam muito bem-vindas. Bom dia, Marilu, obrigada. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui pela Virgínia, né, que vai dar uma geral aqui sobre essa campanha. Virgínia, como é que foi criada essa campanha Caminhos da Comida? Como é que ela se dá? Quem são esses jovens que fazem parte aí dessa campanha? Conta pra gente. Legal, essa campanha é uma grande alegria para nós aqui do WWF Brasil, começando por aí, né? Acho que você já introduziu bem o tema, né? Nós somos uma organização de conservação ambiental, né? Entendendo que a produção de alimentos é um dos principais vetores de degradação ambiental, mas ao mesmo tempo ela pode ser um vetor para restauração, manutenção e vida em harmonia com a natureza, né? E aí, pensando um pouco no que a gente queria reforçar, ainda mais num contexto tão difícil quanto esse que a gente tem vivido, né, de insegurança alimentar assolando o país, assim, a gente pensou muito em como trazer a agricultura, até porque existem várias formas de produzir alimentos, né, como trazer uma agricultura regenerativa, respeitosa, que celebra a nossa relação como humanos com a natureza, para um público jovem. E aí pensamos como melhor trazer esse tema para jovens do que através, né, de jovens ouvindo e dando espaço para jovens que são os protagonistas da história, da campanha, e engajar tanto esse público jovem através, né, de novo, dessas pessoas incríveis que a gente encontrou que toparam participar com a gente da campanha, que são agricultores ou produtores de alimentos, né, ou de família, ou como a Amanda, que decidiram ao longo da vida trilhar esse caminho e viver essa vida respeitosa, assim, e prover alimentos para a própria família e para outras, né, que não existe nada mais bonito do que isso, se a gente pensa em vida, né. E aí, acho que só contextualizando um pouco com relação ao WWF Brasil, né, a nossa relação com a produção sustentável de alimentos, a gente acredita muito e defende que a saúde ela é única, né? A saúde ecossistêmica é única com a saúde humana. Então, se a gente produz alimentos de uma forma respeitosa, que mantém a natureza, bom, de pé, né, ou estável ou saudável, a gente também, por outro lado, vai produzir alimentos diversos, saudáveis e respeitosos para as pessoas. Então, que a gente consegue romper, através dessas iniciativas, o ciclo vicioso que a gente vive hoje, né, de produção de alimentos em insegurança alimentar, e aí a gente consegue transformar isso num ciclo virtuoso, né, de produção de alimento saudável para pessoas saudáveis, né, uma sociedade saudável. Então, em linhas bem gerais, essa é a história da campanha, e como eu te disse, é uma grande alegria ter essa campanha no ar, estar aqui conversando com vocês a respeito, ver a Amanda, então, muito legal. Obrigada pelo convite. Então, está no ar onde, né? Onde é que as pessoas podem acessar aí essa campanha? Essa campanha é uma campanha de redes sociais, principalmente. Então, ela está rodando no Instagram do WWF Brasil, no Twitter do WWF Brasil e nas nossas outras redes sociais, mas principalmente essas duas. E muito em breve a gente vai ter um portal da campanha, ele vai ser lançado junto com o nosso encerramento dela, mais para o final do mês, então ali para o dia 17 de dezembro. E aí esse portal vai ter mais detalhes das histórias dos nossos jovens, de materiais que as pessoas podem procurar para se informar mais sobre o tema, de alimentação sustentável, saudável. Então, é essencialmente uma campanha online, né? Até porque, infelizmente, é o que é possível, né, nesses últimos anos. Exato. Agora eu quero saber a história da Amanda. Amanda, como é que foi essa ida para o campo? Como diz a Virgínia, você não estava exatamente no campo, você foi para o campo no decorrer aí da sua vida. Conta um pouco como é que foi essa história, essa decisão de você ir para o campo. Você era da cidade? Conta pra gente. Bom dia. Então, eu fui nascida e criada no Rio de Janeiro, né? Minha família toda de lá. E foi em 2015 que eu prestei vestibular para estudar agroecologia, na zona da Mata Mineira, em Rio Pombo.
E aí eu fui para estudar inicialmente, né? O campus é um campus rural, a cidade é bem pequenininha. E aí foi lá que essa trajetória começou, né? Inicialmente foi a graduação, mas lá eu me envolvi com um movimento agroecológico que já existia, né, com as famílias agricultoras, através de um coletivo, que foi o Coletivo Agroecológico de Rio Pomba. E lá que eu me inseri realmente no campo e junto com as famílias, né? Estava na faculdade, mas fazia esse trabalho com as famílias e com esse coletivo, né? Semanalmente tinha um mutirão, ainda tem, esse coletivo se formalizou em associação, né? Eu não estou mais lá, mas participei desse processo de formalização do coletivo e foi isso, né? No meio desse caminho, né, em Rio Pomba, eu engravidei e tivemos a oportunidade, isso foi em 2017, né? Tivemos a oportunidade de vir para um sítio aqui em Alegre, que era onde o meu companheiro, ele já vivia, ele já era formado, e eu falei, termino a faculdade ou eu vou viver na roça, né? Pulo essa etapa. E aí eu falei, não, eu vou. E aí eu vim, né, muito feliz essa escolha de ter feito isso, porque aqui também tem uma universidade federal, então eu posso continuar meus estudos, mas aqui que a gente se engajou mesmo na produção, porque lá eu só trabalhava com as famílias, né? Era mais assim, mão de obra, né, e voluntária. Eu não recebia, eu recebia muito conhecimento, né, mas financeiro nada. E aqui a gente teve a oportunidade de botar a mão na massa mesmo, com base nas experiências que a gente vinha aprendendo, né, com esse trabalho com as famílias agricultoras. Porque não era só através do coletivo, né? O trabalho da faculdade da agroecologia, da graduação, ele já é muito envolvente na produção, né? Com o manejo agroecológico. A gente vai vendo isso na literatura, né? E aqui eu pude botar em prática. Então, a gente veio para cá, início de 2018, e em 2019 a gente já estava participando da feira agroecológica, porque aqui no sítio já viveram outras pessoas aqui que plantaram muitas árvores, plantaram muitas coisas. Então a gente veio nessa rebarba das frutas e fomos nos inserindo, né, e produzindo hortaliças, né? De início foi hortaliças e coletando banana, algumas coisas que já tinham aqui. Aí agora, né, atualmente, a gente já participa de outra feira, que é a feira municipal. Então, a gente trabalha com 2 feiras e isso é muito bom, né, porque além da gente ser incentivado por essas feiras, né, a estar produzindo, a gente também está tendo a oportunidade de se alimentar de uma forma limpa, né, e fazer diferença no território também, cuidando, né, das águas, cuidando do solo, cuidando da questão social também, porque é uma forma de... A gente, como tem mais assim, tecnologia, vamos dizer, né, a gente está mais inserido, a gente pode mostrar para as pessoas que o trabalho na roça, ele não é só sofrido, né? Muita gente tem essa coisa dessa ancestralidade sofrida da roça, a desvalorização, e a gente pode mostrar que tem outra forma boa também de fazer, que não é sofrida, que é bom para todo mundo, que não deixa doente, né? Porque a gente não usa agrotóxico em nada, nem adubação química. Então, assim, tem muita vantagem, né, a gente produzir dessa maneira. A nossa forma de produção é um modelo agroecológico, né? A gente tem esse fundamento da produção, né? Que ela integra muitos campos, né? Inclusive da restauração do ambiente mesmo, que a gente chegou aqui, tinha muita coisa plantada, mas tinha muita área degradada, assim, de corte, de terra, as nascentes largadas, né? As coisas não estavam, assim, tão adequadas. Então, a gente foi trabalhando e hoje a gente, assim, tem uma propriedade modelo, né? Porque a gente também faz trabalho com a Associação Plantágua, que é a Associação de Plantadores de Água. Então, essa associação ela é muito importante para nós e também para toda a região aqui do Espírito Santo, né? Prestamos consultorias aí, Brasil afora. Então, é um trabalhinho que compensa muito para a nossa vida.
Bem, agora, Virgínia, a história da Amanda é interessante, que ela veio aí da cidade, né? Quer dizer, sai do urbano ali para ir para o campo, e o projeto também tem jovens que já estavam no campo, né? Que inclusive estão valorizando a ancestralidade, né? Como a Amanda falou, né? Tem essa questão da ancestralidade sofrida, o pessoal que, né, trabalhava ali na roça e tal. E tem essa ancestralidade também do conhecimento, né, Virgínia? Que os jovens estão continuando a desenvolver aí, a espalhar esse conhecimento, né? Queria que você falasse também quais outros jovens, alguns exemplos aqui em outras partes do Brasil também. Oi, Virgínia. Agora foi. Eu estava falando no... Não, legal, obrigada. E, inclusive, é isso, né? Eu estava aqui pensando, pena que a gente não, infelizmente, né, às vezes horários a gente não consegue trazer todo mundo, mas exatamente, né? Um outro valor, acho que uma sorte nossa mesmo foi conseguir encontrar jovens com perfis tão diversos, né? Que de uma certa forma representam mesmo essa juventude, que como a Amanda também de novo trouxe muito bem, né? Trabalha no campo com alegria, com prosperidade, né, com respeito a si, à terra, enfim. Então, foi muito inspirador, assim, esse caminho, inclusive para nós, né? Eu preciso admitir, eu mesmo estando envolvida, né, inclusive por questões de afinidade, enfim, até familiares e tudo, sou uma pessoa que estou bem imersa na natureza, mas eu não sou produtora. Então, essa troca, para mim, também foi muito interessante, assim, nesse sentido, né? E conhecer pessoas como, aí já puxando um pouco aí para sua pergunta, como o Gleison, por exemplo, que trabalha e, enfim, acho que até é difícil, né, dizer coexiste em Pesqueira, no Pernambuco, né, ele é um jovem indígena que trabalha com um conceito de integração mesmo, de respeito, de arte, de mística entre a natureza, a produção de alimentos e a vida humana, né, e eles fazem uma produção também agroecológica incrível, lúdica, maravilhosa, ou, por exemplo, a Sabrina, que é uma agricultora que já vem da família dela, né? Inclusive aí ela aprendendo, se capacitando também, estudando, conseguiu trazer novas técnicas, novas formas, até aprendendo e construindo em cima do que a família dela trouxe, né? Já historicamente, assim, então tem uma coisa muito forte de ancestralidade também. Então tem o Marcelo, que fica ali na região centro-oeste, que traz muito uma questão para a gente de valorização dos alimentos regionais, locais, né? Na etapa, a campanha tem etapas, né? Então, ela começa desde a produção até a mesa. O Marcelo trouxe para a gente, na etapa da mesa, na verdade, da cozinha, uma receita de arroz com pequi, que é uma receita super tradicional, né? Ele faz com alegria, assim, eu fico usando essa palavra porque é o que eu sinto quando eu penso nessa campanha, né? Com bastante respeito mesmo e valorização, né, da cultura local, que é tão importante, né? A gente conhecer os alimentos que a gente tem no nosso território, né? Trabalhar com alimentos regionais, sazonais, são produzidos na época em que eles devem, de fato, estar crescendo, que por isso estão mais disponíveis, a gente diminui o desperdício de alimentos ali. Então, a gente tem esses 4 jovens, né, incríveis, cada um representando, acho que uma faceta das várias, né, infelizmente. Quem sabe numa segunda rodada a gente traz outros perfis, mas algumas facetas muito importantes dessa juventude rural próspera, assim, dessa juventude rural alegre e orgulhosa, que é quem a gente quer valorizar, né, e quem a gente quer incentivar, por um lado, e por outro, trazer conhecimento para as pessoas que, de repente, assim como eu, não têm essa vivência e às vezes acabam não sabendo, né, que existem essas possibilidades, que é possível apoiar esses modelos através do nosso consumo, que é possível apoiar esses jovens, que inclusive é possível participar dessa produção, visitar as feiras, conhecê-los, conhecer os alimentos, partilhar na mesa, né, algumas receitas regionais. Então é bem legal, assim, é bem legal tanto essa diversidade dos perfis quanto esses momentos que a gente conseguiu ter dos jovens trazendo para a gente a experiência deles, desde a produção até, nesse caso, né, o consumo dos alimentos. Então, é isso. Então, e a ideia também da campanha é justamente valorizar o alimento, né? Porque se confunde muito, né, em relação aos ultraprocessados, né? As pessoas acham que os ultraprocessados são alimentos e não são, né? Existe essa diferença que é gritante e é importante a gente falar, né, Virgínia? Com certeza, inclusive esse é um gancho muito interessante mesmo, assim, do ponto de vista de segurança alimentar, né, e do ponto de vista de novo, uma alimentação que a gente se refere a ela como sustentável, mas é uma alimentação saudável e sustentável, né, como eu disse no começo, as duas coisas são a mesma coisa.
é essencial que a gente valorize tanto do ponto de vista da produção, né, valorizar no campo quem produz alimentos in natura, regionais próximos a nós, saudáveis, como para a nossa saúde mesmo, né? Reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados. Claro que existe um valor, e aí eu uso a palavra valor mesmo no sentido mais puro dela mesmo, um valor cultural, uma questão aspiracional da gente consumir alimentos, a gente viu isso, né, explodindo nos últimos 30 anos, a gente vê isso em pesquisas de alimentação e tudo, mas esses alimentos, como você bem disse, eles não têm valor nutricional, eles têm um altíssimo impacto ambiental, inclusive saiu um estudo recente do pessoal do Nupens, aqui da Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, exatamente, até comprovando que a gente já imaginava que o impacto ambiental desses alimentos ultraprocessados é super alto, e a gente aqui no Brasil não precisamos disso. A gente tem essa produção saudável de alimentos ricos em nutrientes, que estão, de uma certa forma, disponíveis. Infelizmente, a gente tem visto pelos números que não estão disponíveis quanto a gente gostaria para as pessoas, mas, ao mesmo tempo, é uma virada de chave que, por particularidades do nosso país, do nosso território, a gente consegue fazer. A gente consegue ter alimentos in natura ou minimamente processados na mesa das pessoas, em termos logísticos, enfim, a gente, claro, precisa de apoio, políticas públicas, projetos, agricultores presentes no campo, mas eu plenamente acredito que não tem sentido e a gente não precisa consumir alimentos processados no volume e no ritmo que a gente consome. Claro que, de novo, né, como uma pessoa, uma vez ou outra, uma vez a cada 2, 3 meses, né, aquela coisa mais indulgente quase, ok, mas no ritmo que a gente tem visto, não é possível, não é para ser assim. A nossa saúde e a saúde do nosso planeta não sustentam esse consumo. E é exatamente o contrário que a gente quer trazer com essa campanha. O que sustenta o nosso planeta e a nossa saúde são modelos produtivos agroecológicos como o da Amanda, alimentos in natura, receitas regionais, alimentos, né, enfim, regionais, nativos, frescos. Então, essa é a base da nossa alimentação, né? Para a nossa cultura, para a nossa saúde, enfim. Eu me estendo aqui um pouco nesse tema, porque ele é muito caro para mim. Mas é isso. Agora, Amanda, em tempos de pandemia, onde a gente percebeu aí, e a gente ainda percebe muita fome, né? As pessoas estão aí realmente num quadro bastante grave, né? De fome, de falta de comida. Inclusive, eu estava vendo o material que vocês encaminharam, né, Virgínia? Falta de comida moderada e severa, né? Entre 2018 e 2020, estamos ainda com muitas pessoas passando fome. Essa é uma alternativa, enfim, a do campo, que a gente, infelizmente, neste governo atual, a gente não está tendo nenhum incentivo, né? Mas, de qualquer forma, na pandemia, estar aí no campo é importante, né, Amanda? É muito importante, sim, né, para a gente e também para quem consome, né, nosso alimento, porque a gente está em casa, está produzindo e da maneira que a gente trabalha, né, mudou, assim, então era presencial, passou a ser virtual, a gente continuou atendendo, né, os clientes que tinham interesse em continuar consumindo nossos alimentos mesmo fora da feira e é importante, né, a gente estar continuando produzindo e acessando esses canais de comercialização para as pessoas se alimentarem de forma limpa, né, verdadeira, porque a gente produz e leva para a feira, a gente não bota um preço alto, né, diferenciado por ser agroecológico, né, a gente bota ali na faixa para todo mundo acessar mesmo. Acho que a questão é as pessoas irem para as feiras. Toda a região tem feira local. Acho que é muito difícil não ter uma feirinha onde tem alimento ali da produção local. Então, eu deixaria essa pala, né, para as pessoas procurarem as feiras locais, né? Lá o produto vai ser fresco, vai ter... Claro, tem muitos atravessadores nas feiras, né? Nem todo mundo que está ali é agricultor, está levando seu produto, mas de acessar a feira, sair um pouco do mercado, vai procurar a feira tem muitos vegetais, tem verdura, agora está diminuindo a horta, mas tem essa questão da sazonalidade, né? Tem alimentos da época, né? Eu acho que é tentar ressignificar um pouco a forma de alimentação, que às vezes fica muito ali no que está no mercado, muito na carne, né? Nas feiras a gente consegue acessar
muitas vezes, verduras que não tem no mercado, por exemplo, a taioba, a ora pronobis, que são riquíssimas nutricionalmente, né? A couve também, o limão, que dá a disponibilidade de todos esses nutrientes quando comido junto. Então, a gente tentar também procurar outra forma de se alimentar diante dessa crise, né, que ela colocou aí para a gente, né, que a gente tem que procurar uma outra forma de fazer. E isso é para quem pode, né, quem tem uma situação financeira melhor, isso é para também quem não tem, porque uma cesta de verdura, de vegetais, ela vai sair bem mais barato do que um pedaço de carne, por exemplo, e vai sustentar, vai alimentar, tenho certeza, principalmente as folhas, a taioba, ela é muito importante na nossa alimentação, né, para principalmente quem está aí saindo desse consumo de carne, então, que é financeiramente inviável, né, e ambientalmente também, né, a gente vê aí o que a pecuária tem feito com a água, com o solo, né, com a vida em geral. Então, eu deixaria esse convite para as pessoas irem procurar as feiras locais, né? As feiras locais são uma boa alternativa econômica e de sustentabilidade para a vida mesmo, né? Que a gente acesse as feiras, porque lá tem saúde e tem como a gente comprar, né? Tá viável. E acho que é isso, assim, né? Nesse contexto de pandemia, procurar as feiras com máscara, né? Muitas fecharam, muitas pararam, mas agora a gente já está conseguindo retomar, né? Tem outras formas também, mas eu acho que procurar a feira é uma boa alternativa, assim, para a gente diminuiu, claro, né, as vendas, mas continuamos virtualmente, então deu para dar uma segurada, né? A gente também tem umas outras formas de renda, não é exclusivamente a agricultura, mas dá para a gente melhorar esse contexto da fome acessando as feiras, né, por conta da viabilidade econômica, outras formas também, mas eu acho de saúde também. Exato. Bom, a gente já está no finalzinho aqui, Virgínia, qual é o seu recado em relação a todo esse projeto que vocês estão desenvolvendo e esse contraste que a gente vê no Brasil de muitas pessoas passando fome? Obrigada, Marilu. Obrigada, Amanda, também. Passou super rapidinho, né? Vou tentar ser sucinta no meu recado. O primeiro que vai ser um prazer, né, ter visitas, ver gente visitando a nossa campanha, né? Tenho muito orgulho dela, acho que ela ficou muito bacana. O protagonismo da Amanda e de outros jovens, né? Como eu mencionei, fala nomes, né? Gleison, Marcelo, Sabrina, que são incríveis. Acho que aí a gente conseguiu trazer de uma forma, né? Exatamente. Acho que essa última da Amanda foi muito importante, assim, né? Tanto que, pensando nesse contexto de desigualdade que a gente vive, o direito à alimentação é o direito mais básico que traz dignidade para a nossa população, né? Para as pessoas, no geral, a gente precisa lutar por esse direito. Tem vários fatores que vão além, inclusive, né, do que a gente está conversando aqui hoje. Realmente é uma situação muito complexa. Nosso país é um país complexo, né, em vários aspectos, mas mesmo assim tem coisas que a gente precisa celebrar, inclusive apoiar também, como a Amanda trouxe, né? Então acho que eu vou aproveitar o gancho até para fazer o espelho do que ela trouxe, que se por um lado é vantajoso para os consumidores acessarem as feiras, acessarem novos alimentos, se nutrirem de uma série de alimentos que talvez a gente nem conheça, por outro lado a gente também consegue apoiar o trabalho tão lindo de produtores como a Amanda e a família dela e vários outros no campo também, e garantir o sustento dessas pessoas o sustento não, né? Muito além disso, assim, garantir o trabalho dessas pessoas que põem alimento na nossa mesa, né? No fim das contas. Então, é um pouco essa história que a gente quer trazer, mesmo num contexto tão difícil, a gente como consumidores, cada um na sua possibilidade, entendendo que não é a mesma para todo mundo, a gente consegue sim contribuir para um mundo melhor, mais justo, mais digno, mais saudável, mais sustentável, com a nossa alimentação, com o nosso consumo, com as nossas escolhas. E um grande privilégio poder trabalhar com isso e contar essa mensagem além da campanha. Também agradeço a oportunidade de vir aqui contar sobre ela e desejo um bom dia para todo mundo. Esse é rapidinho. Ótimo, obrigada. Então, a gente agradece aqui a participação
de vocês, falando aqui dos caminhos da comida do WWF Brasil, que está no Instagram e no Twitter, quem quiser, né, ter mais informações a respeito, e está sendo protagonizado justamente por jovens, que é muito bacana. A gente agradece aqui a Virginia Antonioli, ela que é analista de conservação do WWF Brasil, Fundo Mundial da Natureza, e Amanda Bonadiman, que é moradora de Alegre, no Espírito Santo, que é participante da campanha. Um beijo para você, Virgínia, e para você também, Amanda. Até mais. Obrigada. Obrigada, até. Tchauzinho, até mais. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.